A pré-temporada da NBA está prestes a começar e com ela a pré-temporada do Dentro do Garrafão, o mais novo podcast brasileiro sobre o basquete americano. Contando os dias para o início da temporada, vamos falar sobre todos os 30 times da liga, avaliando sua campanha no ano passado e o que podemos esperar desse time a partir de 28 de outubro. Meu nome é Matheus Manes e hoje está comigo Lucas Patti, que também estará aqui durante toda a temporada. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite. Começaremos com a Conferência do Atlântico. Os times são Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. O último time da divisão do Atlântico, Toronto Raptors, o único time representando o Canadá na NBA. O clube que foi fundado em 95, é novinho o time, há pouco tempo, vai fazer 20 anos essa temporada, né? Eu acho que temporada que vem, né? Temporada que vem, 95, 96. Sim. Ainda não tem título. Quando ganhar vai ser até esquisito, né? Um time que não é americano ganhar um título americano. Time com pouquíssima tradição, inclusive nas playoffs. Então você vai falar, quem são os ídolos do Toronto Raptors, como a gente falou antes? Sei lá, é o Vince Carter, é o, Chris Bosh. Eu acho que assim, acho que não tem ninguém. Se fosse pra dizer um ídolo, assim, eu diria que talvez seja o Vince Carter, assim. Mas... jogou mais tempo, né? Então, realmente é um time carente de ídolos ainda. Que pode ser que a gente tenha ídolos nesse time atual do Toronto. Que não é um time ruim. O time foi em terceiro na conferência e primeiro na divisão, né? Com 54 vitórias e 38 derrotas. 58% de aproveitamento. É realmente o campeão dessa divisão do Atlântico. Título ele tem da divisão, pelo menos. Pelo menos o título da divisão ele tem. Inclusive, é a segunda vez que eles ganham o título. A última vez foi em 2007. Então, eles começaram muito mal. Péssimo início de temporada com o Rudy Gay. Puta, eu lembro de um jogo que o Rudy Gay chegou a arremessar 37 bolas, cara. 37 arremessos no jogo e fez 11. Nossa. Triste, então, cara, o cara era triste nesse time. O time não tava indo bem, eles trocaram o Rudy Gay pra Sacramento e o time passou de um início de 6 vitórias e 12 derrotas com o Rudy Gay pra 42 vitórias e 22 derrotas sem o Rudy Gay. Ganharam 36, perderam só 10. A diferença, né? É realmente um time que mudou completamente depois dessa troca. Foi muito além das expectativas do time. Melhor temporada dele na história da liga. Tem. E voltou pra playoff desde 2007 e 2008. Apesar do time não ter muita experiência, né? Kyle Lowry passou a liderar o time, né? Melhor armador da conferência, fato. E um jogador que ninguém queria há alguns anos atrás. E agora, provavelmente como você falou, o melhor armador da conferência. Talvez não seja o melhor, mas pelo menos foi o melhor ano passado. Realmente teve a sua melhor temporada na NBA. Com certeza. Tanto que já assinou uma renovação de 4 anos com o time. 4 anos bem merecidos, assim, porque ele jogou esse ano. E o Toronto fez bons jogos contra outros times muito fortes na liga, né? Ganharam do Mavericks no Texas, que é um lugar difícil de jogar, torcida em cima. Tem os grandes jogadores, o Nowitzki que resolve o jogo do nada. E o Texas, pra quem não tá acostumado a ver o jogo do Mavericks, eles são tem a segunda maior tendência nos jogos. Então tá sempre estádio lotado, tem fãs alucinados, perdendo 19 pontos, os caras voltaram pra ganhar. Surpreenderam muita gente, né? E não foi só o Mavericks, eles também surpreenderam o Indiana, né? Não, eles ganharam também o Oklahoma. O Oklahoma também. O MVP Durant em Oklahoma. E que na época, se eu não me engano, ninguém tinha ganhado do OKC em Oklahoma ainda. Não, e eles foram lá em Oklahoma e ganharam o jogo. O DeMar DeRozan foi até o All-Star, foi o quarto jogador da história a jogar no All-Star pelo Toronto. E o Lowry ficou fora, mas não foi tão justo assim, não. Também merecia ele. Como a gente falou aqui, pelo menos na nossa opinião, o Lowry foi o melhor armador da conferência. Então você colocar outros armadores na frente dele, eu acho que é um pouco injusto. Talvez seja um pouco da fama que a gente falou, que ele não tinha uma fama boa antes. É um jogador que ninguém queria. Não é um jogador que seduz assim, não sei quem vai jogar. Que merecia estar nesse jogo do All-Star aí, merecia. Talvez até mais do que o próprio DeRozan, né? Com certeza. O pé dele é o maior do time. Ele foi o melhor jogador da temporada. Ele, assim,
Ele fez bastante ponto, bastante assistência e teve uma média boa de rebote. Ele foi o segundo maior cestinha do time. O DeMar DeRozan, que a gente falou, que foi pro All-Star Game, foi o cestinha com 22,7 pontos por jogo. E o Kyle Lowry ficou atrás com 18 pontos por jogo. Mas foi o principal armador do time, então com 7,4 assistências por jogo. Também ótimo na defesa, roubando muitas bolas, sendo extremamente eficiente, com um pé acima de 20, muito acima da média. A média, lembrando que é 15, né? O time alcançou a marca de 48 vitórias. Histórico. O melhor time da história do Toronto foi esse. Provavelmente foi o melhor time da história do Toronto. Imagina como seria esse time se eles tivessem começado desde o início juntos. Porque durante 18 jogos da temporada, o Rudy Gay estava no time. Foi esse time fraco que era o time do Toronto antes. Então, se eles tivessem jogado os 82 jogos com esse time, cara, eu acredito que eles seriam potencial pra ser até pra brigar com a segunda posição ou a primeira posição da conferência ano passado. A diferença de primeiro, segundo, terceiro normalmente é 3, 4 vitórias. Eu acho que foi um pouco mais esse ano, mas... Foi longe. Um time muito bom. O time, pra quem não sabe, passou o Leandrinho um tempo. Apesar de não ter conseguido passar da primeira fase das playoffs, depois de ter ido a 7 jogos contra o Brooklyn, o time realmente foi impressionante. E os fãs de Toronto foram impressionantes. Realmente fizeram um caldeirão lá no Canadá. Com as pessoas na rua torcendo pro time e fazendo muito barulho. E foi realmente impressionante ver o Toronto nas playoffs. Por mais que sua passagem por lá tenha sido breve, né? 7 jogos, foi até equilibrado. Terrence Ross e o Jonas Valanciunas, que são 2 jogadores novos no time, tiveram mais oportunidades pra melhorar, né? Foram muito bem na liga. O Valanciunas quase um double-double de média, com 11 pontos, 8 rebotes, bastante alto. Ele também teve o pé bem alto, com 16. Acima da média, né? Então, já é bons sinais para o Valanciunas, assim. E o Terence Ross tá mostrando que talvez ano que vem ele possa até começar a ser o principal titular na posição, porque ele mostra que, falando do Valanciunas e Terence Ross, eu acho que os dois ainda foram um pouco inconsistentes, mas que tem potencial para ser 2 jogadores principais desse time. O Terence Ross chegou a marcar 51 pontos, cara, num jogo. Foi fantástico. E que mostra flashes de ser um bom defensor. E isso pesou pro time, que foi tão bom defensiva quanto ofensivamente, não foi? O time foi entre os 10 em diferença de pontos. O time fazia, por exemplo, 100, tomava 97. A média era de mais pontos do que mais pontos sofridos. Foram o 9º colocado em ambos ataque e defesa. Resumindo, foi o melhor ano na liga na história do time. Bem, outro jogador que a gente pode destacar é o DeMar DeRozan, que tem média de 22 pontos. O PR dele é de 18, até alto, mas a média de arremesso de 3 dele não é bom, é apenas de 30%. Poderia ser melhor, porque muita bola ele chuta de 3 marcado com o defensor em cima. Aí acaba caindo um pouco a média dele, mas que pontua bastante ainda. Take him. No Lowry. DeRozan drives by Drummond and then throws down the vicious slam. E o que mudou nesse time da temporada passada para agora? Podemos dizer que saiu Steve Novak pro Utah Jazz e o John Simmons pro Atlanta. E entrou o Lou Williams, Lucas Nogueira, o bebê, o brasileiro, que ficou 6 anos jogando na Liga Espanhola. Entrou o Deante Jarrett, do Utah Jazz. Mas eu queria falar também, o Deante Garrett, que veio do Jazz, ele já foi liberado pelo time, ele não é mais parte do Toronto. Temos também o James Johnson, do Grizzlies, o Jordan Hamilton, do Houston, e o nosso Bruno Caboclo, Brazilian KD, que eles chamam. Brazilian Kevin Durant. O cara tem 1,6 m, mas de braço de uma ponta a outra tem 2,26 m. É 1 centímetro a menos do que o Kevin Durant. Jogador muito bom, que corre bastante. E ele surpreendeu, assim, no draft. Ele foi a 22ª escolha, né? Ou 24ª. Impressionante, assim. Eu não esperava que ele fosse escolhido tão cedo, assim. Foi a 20ª escolha pelo Toronto Raptors. E vindo aí do Pinheiros, né? Isso. Jogador de 18 anos, muito novo, e o bom dele novo pra NBA é que ele vai pegar o ritmo lá e ajuda a nossa seleção. Outros jogadores que foram liberados foram o Julian Stone, Dwight Buick, que também foi liberado em julho mesmo
do ano. O time dos Raptors só melhorou, né? O Lou Williams dá mais oportunidade pro elenco e James Johnson vem para defender outros alas, algo que faltava no time. Que eu acho que até, como eu tinha falado, o Terrence Ross, ele tem um potencial para ser um grande defensor, mas ter um outro apoio faz uma boa diferença. E o James Johnson é um bom defensor. Realmente me deixa animado esse time, porque eles se mostraram bons ano passado e melhoraram bastante. O Lou Williams, apesar de não ser um defensor, ele dá uma profundidade pros armadores que é importante pro time não depender demais assim do Kyle Lowry também, né? Tem que ter uma segurança ali pro cara jogar tranquilo. Então, aí vamos ver, né? O Caboclo, o Bruno e o nosso bebê, um bebê de 2,13 metros, se eu não me engano. O melhor foi no draft, quando ele foi escolhido no draft, com aquele Black Power gigante, ele ganhou o bonezinho do Atlanta, né? Do Boston. Aí, tipo, o boné não cabia na cabeça dele, ficou só em cima da cabeleira, muito engraçado. Tipo aquele bonezinho pequenininho do Arnold. Assim, não dá pra esperar muito deles, tá? Não. Eu acho até que eles podem jogar D-League essa temporada, porque são novos, né? Estão começando. Não sei se tem espaço pra ele jogar nesse time, né? O bebê vai jogar no lugar do Valanciunas? Quando? Não vai. É complicado. E o Bruno Caboclo, ele jogaria no lugar do DeMar DeRozan. Assim. Aí eu não sei se conseguiriam, assim. Porque é muito novo, 18 anos, tá? 18 ou 19, se eu não me engano. Tá começando ainda. Praticamente virou profissional ontem. Uma coisa que eles faziam piada durante o draft, os americanos fazendo piada, o Caboclo, ele tava há 2 anos de estar há 2 anos de ser alguém na NBA. Eu acho que o próprio Toronto não espera muito dele tão cedo. Algumas entrevistas eu via sobre o Manning, que é que eles querem construir o time pro futuro também. Sim, e tem muitos jogadores novos aí. Então é um time que pode ser relevante durante bastante tempo. O Kyle Lowry renovou com o Toronto, mostrando que o time confia nele, que ele continue no time, que é um jogador que pode até pintar no All-Star, dependendo de como o Derrick Rose vai jogar, né? Na última temporada, o Derrick Rose só jogou 10 jogos. Ele voltando, se ele voltar a ser o Derrick Rose, ele diminui as chances do Kyle Lowry aparecer de novo no All-Star Game. E provavelmente ele vai ser excluído dessa brincadeira aí, mano. Mas ele é um ótimo jogador, vai continuar sendo um ótimo armador pro time. Espero uma ótima temporada pro Toronto, assim. Toronto realmente tem um time excelente e que parece ter melhorado. Melhora e pensa no futuro, né? Não libera o jogador e pega os caras novos e se vira. Johnson with the screen. Lowry, good! What a big bucket for Kyle Lowry! Então, e previsões então para essa temporada? Por mim, playoff certo, fica entre terceiro, quinto e que deve ganhar a divisão de novo. Nem Brooklyn, Knicks, mesmo melhorando, renovando, acho que não chega perto não, porque o time já tá fechadinho, tá certo, chegou jogador que é qualificado. E como a gente vai falar depois sobre o Chicago e sobre o Cleveland, eu acho que esses dois times talvez sejam os primeiros da conferência, mas é um time que vai estar brigando pelo menos entre a terceira e a quinta posição ali da conferência. Playoffs também, pra mim, também tá certo. E espero Kyle Lowry continuando jogando muito, o DeRozan cada vez melhor, Terrence Ross cada vez melhor, e talvez, se der certo, se o Lucas Bebê puder jogar, até bons momentos dele no time, né? É igual, ele falou que outra entrevista que eu vi pelo Toronto, né, que ele achou, ele ficava muito perdido em quadra, não sabia a posição dele correta, então isso atrapalhou um pouco o andamento da coisa, mas que um tempo vai pegando a manha do jogo. E até é um time com uma química muito boa, né? Um time que se conhece, um time muito unido. Eu acho que fica até mais fácil entrar num time desse. Talvez um time que até tá mais disposto a ajudar quem entra ali, eu acho. Apesar do que a gente tá falando que ele vai ter pouco espaço, acredito que é uma boa situação pra ele entrar, com bons jogadores pra ajudá-lo a ser melhor. E playoffs? Já que vai pra playoff, como é que você acha que vai ser esse time jogando nas playoffs esse ano? Eu gostaria que esse time fosse mais longe, chegasse até uma semifinal, quem sabe? Umas quartas, dificultando aí com alguns times. O time é bom, eu gosto. Eu também espero que esse time se mantenha relevante durante bastante tempo. É um time muito divertido de ver, com jogadores novos, muito legais. Passada a primeira fase das playoffs, eu acho que é a próxima etapa para esse time. Não acredito que passe muito mais do que isso, não vá para que passe da semifinal da conferência, mas que provavelmente primeira fase da playoff eu acho que passa. Ross fires away. Yes, he did! Terrence Ross is the boss!
e motivos para ver os jogos do Toronto essa temporada. Ó, nessa temporada temos o Valanciunas, que pode ser o ano dele, pivô, jogador bom. E mesmo se não for, o time do Toronto é um time bem envolvente para se ver em casa. Os caras fizeram a festa no passado, então é sempre legal ver o Toronto jogando. É um time muito divertido de se ver e com uma torcida fantástica. Isso que é um motivo para ver. Veja o Toronto jogando em casa. E o que pode dar errado para essa temporada do time do Canadá? O que pode dar errado é se o time provar o contrário e não melhorar esse ano. E eles têm que provar que não foi só um ano em que foi bem. A briga pela vaga nos playoffs pode ficar complicado para o Toronto, se não mantiver uma consistência. Mas eu acredito até que pela divisão, mesmo que não consiga uma boa posição na conferência, eles conseguem a sua vaga para as playoffs, né? E um desejo para esse time na temporada? Um desejo que a gente pode ter é ver pelo menos o Bebê jogando, também o Caboclo, apesar de, na minha opinião, não ter muita oportunidade. Mas se tiver, ver os dois jogando... O Bebê provavelmente vai ter algumas. Sim. E seria bom vê-lo. A gente quer realmente ver ele jogando mais do que uma dúzia de jogos com alguns minutos. Se ele começasse jogando 10 minutos por jogo, já seria ótimo vê-lo na liga, que é um jogador com bastante futuro. Só para dar um exemplo aqui, que não tem nem nada a ver com o time, é o Fábio Melo. Para mim é um jogador que é bom, assim, mas que jogou 10 minutos na liga, que até voltou a jogar pro Brasil. Vai jogar no Brasil agora. E com isso a gente termina a divisão do Atlântico, terminando no Toronto Raptors. E no próximo episódio nós vamos cobrir os times da divisão central: Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Até o próximo episódio. Falou! My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, huh? I've been plotting and scheming, watch, I got a mean crossover with arena shot, live this way, morning, night and day. Maybe cause I'm a flash. Flash. Não gravei. Porra. Sacanagem.